Você é burro? Você acha que você é capaz de fazer alguma coisa nessa vida que preste? Você acha que você tem condições? Você se acha bom o suficiente para fazer isso que você está querendo fazer? Quem você acha? Quem você pensa que você é? Você deve estar se perguntando assim, o que o Felipe tá aí me xingando? Mas você faz isso com você, sabia? Você muitas vezes se xinga, você muitas vezes se desvaloriza, se sabota. Você muitas vezes fala coisas terríveis sobre você. E isso é uma programação mental, sabia? De defesa. Porque muitas vezes você tem medo de se frustrar e você não tenta. Você tem medo de fazer algo e aí você procrastina. Então eu queria que você parasse para pensar assim, ei, quais são as coisas que eu digo para mim mesmo que paralisam a minha vida, que me destroem por dentro? Quais são? O que eu falo? O que eu penso? Escreve essas frases. Vai ser poderoso. Porque ao longo dos meus 20 e tantos anos de carreira, ajudando milhares de pessoas no Brasil e no mundo a ter uma disciplina aqui, ó, disciplina inabalável, a ter uma blindagem emocional, tema de um dos meus livros, eu percebi que as pessoas não percebem o que elas fazem com elas mesmas. E existe uma trava muito poderosa para destruir tua vida. E quando eu desenvolvi o método da reprogramação mental imediata, é o RMI, reprogramação mental instantânea, imediata, que faz parte da disciplina inabalável, eu percebi que muitas pessoas têm trava para aprender coisas novas, muitas pessoas têm trava para colocar em prática aquilo que elas sabem, e muitas pessoas têm trava de se conectar com outras pessoas. Então, às vezes, você tem que aprender a estudar, a aprender coisas novas. Outras vezes, você precisa aprender a colocar em prática aquilo que você sabe. E também você precisa aprender a se conectar com gente, você precisa aprender um novo idioma, você precisa aprender uma nova profissão, você precisa aprender, você precisa reaprender a cuidar de quem você ama, ser um marido melhor, uma esposa melhor. A gente tem que aprender o tempo todo um monte de coisa, porque o tempo inteiro o mundo muda, o mundo está mudando o tempo todo. E se a gente não tem condições de aprender aquilo que é importante, de aprender aquilo que é necessário para a nossa vida, sabe o que acontece? A gente simplesmente vai ficando para trás em tudo. Em tudo. Eu vou sair do sol aqui porque tá pegando. Você tem que aprender a reposicionar. Você tem que aprender a sair do sol. E aí o que acontece? Muitas vezes na minha vida, eu olhava para algo como estudar, como aprender algo novo, como aprender um novo idioma, como aprender ter uma nova habilidade, sabe? Tocar um instrumento, uma nova profissão. Aprender a falar em público. Eu demorei tanto a aprender a falar em público, tanto, sério mesmo. E quando eu fiz um curso de oratória, tudo mudou. tudo mudou, porque eu percebi que falar em público era uma coisa... Volta, de aí, trepé. Era uma coisa prazerosa, era uma coisa boa, era uma coisa que qualquer pessoa pode aprender. E muitas vezes a gente se conta mentira, né? E fala assim, eu não nasci para fazer isso, eu não nasci para essa coisa, eu não nasci para aquilo. Só que isso é uma mentira que você está contando para você. Então, eu li meu primeiro livro aos 18 anos, para você ter ideia. E para mim, ser autor de livros, quando eu olho para os tantos livros que eu já escrevi, o Disciplina Inabalável é outro livro, quando eu olho para os livros que eu já escrevi, para as palestras que eu já fiz ao redor do mundo, na Europa, no Brasil, até para americano em inglês eu já palestrei, mesmo sem ser fluente em inglês. Quando eu olho para tudo isso, eu percebo que tudo aquilo que me impedia de fazer na vida o que eu queria fazer era somente uma mentira que muitas vezes as pessoas instalaram na sua cabeça na época da infância, na época da adolescência, na época da escola. Te contaram uma mentira, sabe, um xingamento desse aí. Quem você é? Isso tá ruim, você não é bom o suficiente. Alguém te julgou. Ou você simplesmente, ao longo da sua história, foi aprendendo a se julgar. Mas tudo começou na infância, quando você era pequenininha. E isso começou a paralisar a sua vida. Então, assim, enquanto você não reprogramar essa voz que está na sua mente, você sempre vai deixar coisas importantes para depois. Você sempre vai ser aquela pessoa que tem tudo para dar certo, mas se sente
um fracasso na vida, eu vou falar. Você tem tudo para viver uma vida muito melhor, mais feliz, com mais sonho realizado, com mais prosperidade, com mais alegria de viver, com mais tudo legal. Hoje, ao alcance do seu braço, você tem tudo para viver uma vida muito mais extraordinária. Muito, muito, muito mais extraordinária. E enquanto você não entender quais são as frases que você fala para você, quais são as autossabotagens que você faz, quando você não entender quais são os medos, as inseguranças, os bloqueios que você tem, você sempre vai ser um escravo deles. Você sempre vai ser aquela pessoa que olha para os outros e fala assim, caramba, eu podia estar do jeito que essa pessoa está, ou maior, ou melhor. Não é que você queira o mal do outro, não é que você queira o que o outro tem, é que você entende que você merece estar lá, mas você não está lá. E tem algo que está travando você. É como você vê um carro fechado. Quando um carro está fechado, sabe, trancado, você não sabe o que está travando ele. Se você olhar para um carro que as portas estão encostadas, né? A porta está fechada. Você não sabe dizer se aquele carro está travado ou não. Então isso quer dizer que se ele estiver travado, a trava é oculta. É o que acontece na sua cabeça. Você tem travas ocultas. A autossabotagem, as frases de culpa pelo tempo perdido, pelas escolhas erradas, pelos sonhos frustrados. E era isso que me impedia de ler livro. Hoje eu amo ler livro. Mas isso me impedia de ler livro. Isso me impedia de me conectar com pessoas. Isso me impedia de fazer muitas vezes aquilo que eu já sabia fazer. Às vezes você sabe o que fazer, você tem as condições para fazer. Não falta nada para você, só falta uma coisa para você fazer. Sabe o que é? Falta desculpa. Você não tem nenhuma desculpa. E aí é como se alguém estivesse segurando você assim pela camisa, por trás, sabe? Só que você não tá vendo. Você olha para frente assim, você quer falar assim, eu quero chegar lá. Eu quero ir para frente, eu quero andar. E você não consegue andar. Tem algo prendendo você para trás. O que está prendendo para trás? São os bloqueios. A reprogramação mental instantânea é um método para você, encontrar o bloqueio. 2, reprogramar. 3, blindar a sua mente para você não travar de novo. Se eu pegar um cadeado, tem um cadeado aqui? Tem. Se eu pegar um cadeado e eu abrir ele, aqui ó. Esse aqui é um cadeado fechado. Dentro da sua cabeça tem vários invisíveis. Eu vou abrir ele, tá aberto, ó. E aí você desbloqueia algo. Tem muita gente que fala assim, Felipe, no passado eu era confiante, eu era isso, eu era aquilo, eu era pá. Aí alguma coisa deu errado, sabe o que acontece? Ó? O bloqueio volta. Uma mente desbloqueada, ela pode ser bloqueada de novo. Assim como um carro que está destravado, ele pode ser travado de novo. Então se você não tiver uma programação mental de blindagem, que é tema desse livro aqui, ó, do Imunidade, você sempre vai ser uma pessoa que você vai andar e bloqueia. Porque às vezes o seu bloqueio é começar a andar, depois o seu bloqueio é começar a correr, depois o seu bloqueio é começar a voar. E cada fase tem bloqueios que vão surgir. Você sempre vai ter bloqueios a retirar ou a se proteger do julgamento das pessoas, do medo de errar, do medo de decepcionar as outras pessoas, do medo de não ser bom o suficiente. E aí vai. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te inspirado. Se te inspirou, curte, comenta, compartilha. Vou deixar o link aqui para você conhecer mais esse método poderoso da reprogramação mental, da disciplina inabalável. Esse GN 11.6 quer dizer Gênesis 11.6. Vou deixar no ar aí para você procurar um trecho bíblico, tá? Gênesis 11.6, unidade de linguagem. Isso é poderoso. Clica aqui, conhece esse método que tem turbinado mentes, destravado vidas para fazer acontecer, encontrar a alegria de viver uma vida que cresce. Sabe? Eu vou te perguntar, o que você vai ser quando você crescer? Por que, Felipe? Porque você está tão travado que você não consegue ser grande, você não consegue ser o gigante que você já poderia ser. Você não consegue viver a vida extraordinária que você já poderia ter. Então o método da disciplina inabalável é uma reprogramação mental imediata para você não parar mais, não frear mais diante dos desafios, do que você tem que aprender, do que você vai colocar em prática, das pessoas que você tem que se conectar, da mudança de carreira que você precisa viver, às vezes da mudança de relacionamento que você precisa viver, da mudança de cidade, da mudança de emprego, de trabalho, de empresa, de ambiente, de tudo. Você precisa viver mudanças e por esses bloqueios invisíveis, você não consegue andar.
Mas quando você faz a reprogramação mental imediata, a disciplina se torna algo prazeroso. Foco, começa e termina. Não enrola. Não fica deixando para depois, faz acontecer. E você pode ser naturalmente essa pessoa. O link está aqui. Clica, a gente se vê do outro lado. Vem.